Quando você entra no mestrado ou entra no doutorado em Direito, e não só mestrado e doutorado em Direito, qualquer área que você for fazer, seja na psicologia, seja na engenharia, em qualquer pós-graduação, estrito sensu, mestrado ou doutorado, você vai precisar de um professor orientador. Você vai ter que ter um professor orientador. A ideia é de que você vai elaborar um trabalho acadêmico, você vai elaborar um trabalho científico, e o fato de você estar elaborando um trabalho acadêmico precisa de uma espécie de supervisão. Alguém que já passou por essa experiência, alguém que entende e que sabe como desenvolver uma pesquisa e vai poder lhe ajudar e, de certo modo, vai contribuir para a elaboração da sua pesquisa. Existe, então, uma relação muito próxima entre o mestrando ou doutorando e o orientador. Ou pelo menos deveria ser assim. Então a ideia do mestrado e a ideia do doutorado é que você vai ter realmente ali acompanhando você uma espécie de tutor. Para quem está na graduação em Direito, que está fazendo monografia ou quem já fez monografia, já passou por essa experiência, que é a experiência de você ter alguém ali que você vai chamar de orientador, que basicamente vai ser um professor que vai servir como alguém que será como um guia na execução do seu trabalho, no desenvolvimento da sua pesquisa, do seu TCC. Então essa figura do orientador e essa figura tende a ser muito importante quando você está no processo de entrar no mestrado ou no doutorado em Direito. Veja bem, você vai entrar num programa de pesquisa e você precisa ter um professor que vai lhe orientar. Então, quando você seleciona um programa de pesquisa, já tendo uma ideia, já conhecendo, já sabendo quem você quer colocar como professor orientador, isso faz com que as suas chances de entrar num mestrado ou num doutorado aumentem, porque você vai conseguir construir um projeto de pesquisa que vai ser mais alinhado com as pesquisas daquele professor ou daquela professora que você quer orientação. Então veja, imagina que eu quero desenvolver um trabalho sobre antropologia que envolve uma relação entre direito e feminismo, desenvolvendo pesquisas empíricas. Existe uma professora que se chama Débora Diniz e que seria uma excelente orientadora para isso. Por quê? Porque ela desenvolve trabalhos na mesma área. Então existe uma relação aí constante ligada à pesquisa que você vai produzir, ao projeto que você pretende desenvolver, junto com os projetos de pesquisa que os professores que estão nos cursos de pós-graduação em Direito desenvolvem. Então, objetivamente falando, é muito interessante que você pelo menos tenha uma ideia de quem seriam possíveis orientadores para o seu trabalho acadêmico. Então, esse é o primeiro ponto. Para você entrar num programa de pós-graduação, é importante que você, pelo menos, tenha uma ideia de quem você quer propor para lhe orientar. Isso é uma regra? Isso é necessário em todo momento? Você precisa necessariamente ter claro quem é o professor que você quer que lhe oriente no momento de fazer a seleção de mestrado e de doutorado? Aí vamos lá, não é bem assim. No mestrado existem eu conheço vários casos de pessoas que conseguiram entrar nos programas de pesquisa sem necessariamente ter ali de maneira muito clara quem ele gostaria que fosse o seu professor orientador. No doutorado isso já é um pouco mais difícil, porque no doutorado você já pressupõe que aquela pessoa tem uma experiência maior na área acadêmica e que por isso ela já vai conseguir desenvolver e definir melhor quem seriam os seus possíveis orientadores. Mas aí vamos lá, vamos recapitular. Quando você está dentro do mestrado, quando você está dentro do doutorado, você vai ser orientado por alguém. E aí o que acontece? Existe uma relação nas seleções de mestrado e de doutorado que envolve orientação, capacidade dos pesquisadores de orientação e vaga. Então o que acontece? Nos programas de seleção que são bastante concorridos, vou dar um exemplo aqui da USP, você tem as vagas de mestrado e de doutorado definidas de acordo com os orientadores. Então você vai apresentar um projeto de pesquisa voltado para um orientador de maneira mais específica. Se você vai fazer uma seleção que é do estilo da UNB ou no estilo da UFC, você vai escolher, ao invés de um orientador, uma linha de pesquisa. E cada linha de pesquisa tem um grupo de professores específico. Mas aí, vamos lá. O que eu quero deixar claro aqui é que, primeiro, você vai conseguir, a depender do programa que você esteja concorrendo, se for um programa que define ali
as vagas de acordo com as linhas de pesquisa, você vai conseguir, você tem possibilidade de entrar no programa de pesquisa sem necessariamente conhecer pessoalmente o professor ou a professora que você deseja orientação. Então, dá para entrar. Eu, inclusive, passei na seleção de mestrado da UFC sem necessariamente conhecer os professores que eu queria que me orientassem. Eu apenas coloquei no meu projeto indicações de alguns professores. Agora, no meu projeto de mestrado e de doutorado, quem lia o projeto já sabia que eu queria entrar e ser orientando do professor Marcelo Neves. Por quê? Porque o meu trabalho, ele apresentava questões, ele apresentava um marco teórico, ele apresentava uma série de elementos que apontavam para as pesquisas que o professor Marcelo Neves desenvolve. Então, isso é uma coisa que é muito importante e que, apesar de não ser obrigatória para que você passe numa seleção de mestrado, para que você passe numa seleção de doutorado, apesar de não ser obrigatório, vai lhe ajudar muito a entrar nos programas de pesquisa, nos programas de mestrado e de doutorado que são mais concorridos. Então, vamos lá. Você precisa conhecer pessoalmente o professor? Não, você não precisa. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha seleção de mestrado, eu não conhecia pessoalmente o professor Marcelo Neves. Eu já tinha participado de algumas palestras em que ele estava presente, mas ele não sabia quem eu era, ele não me conhecia. Inclusive, eu o conheci no dia da prova oral. Terminou a prova oral, eu desci, eu estava andando pela faculdade, eu vi que ele estava dando aula numa das turmas. Aí eu mandei a mensagem para minha atual esposa, né, para minha esposa, e ela disse, vai lá, fala com ele. E aí eu estava nervoso, não sabia se falava e tal, mas eu esperei a aula dele terminar, entrei na sala e falei, professor, tudo bem? Me apresentei, disse que eu estava fazendo a seleção de mestrado e que eu tinha muito interesse que ele pudesse me orientar, e ele foi super legal, conversou comigo e tal, e esse foi o meu primeiro contato com ele. Então eu não o conhecia pessoalmente, e isso não me impediu nem de entrar no mestrado e nem de ser orientando dele, afinal de contas, né? No final deu tudo certo e ele é meu professor, foi meu professor do mestrado e é meu professor do doutorado. Agora, é diferente você conhecer pessoalmente e você conhecer aquele pesquisador, conhecer a obra daquele pesquisador. Aí aqui vamos para o segundo ponto. Com relação a conhecer a obra, aí eu vou afirmar de maneira categórica que se você conhecer, se você entender, se você souber quem são os trabalhos, que tipo de trabalho aquele professor orienta, que tipo de temas ele costuma trabalhar, que tipo de pesquisa ele desenvolve, você conhecer um professor, 2 professores ou até 3 professores é realmente útil na hora que você vai se aplicar na seleção de mestrado, porque você vai poder produzir um projeto de pesquisa que vai se alinhar com as pesquisas daqueles professores. E aí é muito importante você tomar esse cuidado de fazer um projeto de pesquisa que se alinhe com as pesquisas de 1 ou 2 ou até 3 professores possíveis de orientação. Por quê? Porque isso aumenta as suas chances do seu projeto ser bem avaliado. Na medida que o seu projeto, quando for lido, as pessoas vão identificar que aquele projeto de pesquisa é voltado para um professor especificamente. E isso é ótimo, porque na medida que há uma identificação, os professores da banca, eles vão pensar, pô, essa pessoa aqui, esse candidato, ele conhece, ele sabe onde é que ele quer estudar, ele conhece quem trabalha aqui, ele conhece quem desenvolve pesquisa. Então você passa vários sinais importantes para a banca quando você, apesar de não conhecer pessoalmente um determinado professor, você demonstra o conhecimento das obras, dos textos e dos trabalhos de pesquisa daquele professor. É sempre importante quando você vai se aplicar num programa, seja qual for, que você busque pesquisar quem são os professores daquele programa e tente trazer textos daqueles professores que dialogam com o tema de pesquisa que você quer desenvolver. Então, objetivamente falando, você não necessariamente precisa conhecer pessoalmente um professor, mas é importante, pelo menos, que você tenha uma definição mais ou menos clara de quem seriam os professores que poderiam lhe orientar para você ingressar no mestrado. Isso aumenta as suas chances, o que não quer dizer que você só vai passar se você tiver isso. Agora, quanto mais o tempo passa, mais essas seleções ficam concorridas. Então, se você puder, de alguma forma, aumentar as suas chances de entrar,
vale a pena você investir nisso. E uma outra coisa que você pode fazer também, e que costuma dar muito certo, é mandar um e-mail para o professor ou para a professora que você deseja orientação. Você pode entrar em contato com ele antes da seleção abrir e conversar, trocar uma ideia, falar que você lê um texto, que você tem interesse em desenvolver um trabalho, perguntar se ele tem vaga disponível para orientação. É um primeiro contato que, ainda que seja muito formal, vai ser um contato importante, porque você vai, de algum modo, poder conhecer aquele professor, ainda que virtualmente. E hoje, na medida que a gente tem várias redes sociais em que muitos professores atuam, nessas redes sociais existem várias formas de você alcançar e de você trocar uma ideia com esses professores. Mas e aí? Vamos lá. Objetivamente falando, respondendo a pergunta do vídeo. Você, para passar no mestrado especialmente, não necessariamente vai precisar conhecer pessoalmente um professor, mas você aumenta muito suas chances de passar se você conhecer esse professor. Eu indico fortemente que você tente entrar em contato com o professor, que você mande e-mail, que você converse com ele. Isso, inclusive, na hora da prova oral vai ser muito importante, porque você vai poder falar no momento da prova oral e vai dizer: meu trabalho, eu pretendo ser orientado pelo professor tal, eu conversei com ele, ele disse que tinha espaço de orientação. Isso dá alguns sinais para a banca de que você é alguém que não é um aventureiro de primeira viagem na pesquisa, mas que você de fato já fez alguns dos trabalhos importantes, que é a construção de networking, a construção de uma rede de contatos úteis na área da pesquisa. E aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Se você tiver gostado, tiver ficado até o fim, curte o vídeo, compartilha com seus colegas que querem fazer mestrado, que querem fazer doutorado, assina o sininho aqui, me ajuda muito a alcançar mais gente. E me manda dúvida também. Essa aqui foi uma dúvida que eu recebi, e aí, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, me manda que eu vou tentar responder sempre. Valeu e tchau!